algumas características de como que o brasileiro se relaciona com a cidadania. Depois da vinheta. Salve, salve, craque Dascalos, professor Samu na área, saudações sociológicas, encerrando aqui o nosso mês de maio para o Enem Power. E o último tema que eu vou trazer aqui para vocês, ó, filezinho, cidadania no Brasil. Vou trazer aqui algumas características de como é que o brasileiro se relaciona com a cidadania. Ok? Então vem aqui comigo, ó. Por que eu vou trazer apenas algumas características? Craque Dascalos, é o seguinte, a história da cidadania brasileira ela é muito extensa. Ok? Então eu vou trazer aqui apenas algumas nuances, algumas características da nossa relação com a cidadania. Falando em cidadania, o conceito ele é muito abrangente, a palavra cidadania ela é muito abrangente. Então vamos tentar trazer o seguinte, falando que cidadania é a participação cidadã do brasileiro com relação à política, com relação ao Estado. Ok? Então, ó, a gente aprendeu que na aula anterior, né, no nosso vídeo anterior sobre cidadania, que a ideia de cidadania, de modo geral, ela aconteceu passando por vários momentos históricos. A gente pegou lá na Grécia, a gente pega, por exemplo, lá em Roma, período medieval, período moderno, até que com a modernidade, a construção da cidadania, ela praticamente se cristaliza, certo? E o Brasil, ele caminha um pouco diferente, essa aqui então já é uma primeira característica, o nosso país, ele caminha de forma diferente com relação a essa construção geral que eu trouxe no vídeo anterior, que você pode acompanhar aqui, inclusive, esse vídeo, tá bom? Vale a pena até você vê-lo primeiro, para depois acompanhar esse vídeo daqui. Ok? Então, ó, porque se a gente for parar para compreender, o Estado brasileiro ele é muito novo, né? Enquanto país mesmo, a gente está aqui desde 1822, né? Enquanto país independente, certo? Então vamos lá. Quando a gente para pensar na relação do brasileiro com a cidadania, a gente tem que pensar que ao longo da nossa história, nós temos uma relação muito plural, cheia de avanços e recuos. O Brasil tem 7 constituições ao longo da sua história. E desde 1822, nós temos 7 constituições. E ao longo dessas constituições, nós percebemos um grande avanço com relação ao acesso a direitos e garantias, tá? E também nós tivemos momentos de recuos, em que essas garantias, esses direitos do cidadão brasileiro, eles foram castrados, eles foram confiscados, e em alguns momentos eles foram diminuídos, retalhados. Tá? A gente pega, por exemplo, aqui, ó, a Constituição Republicana de 1891, ela trouxe grandes avanços, né? Colocou o brasileiro como cidadão, com relação ao direito ao voto também. Aí a gente já vê outras constituições, como por exemplo a Constituição de Vargas, né? Da qual ele vai ali e, de certa maneira, ele poda alguns dos direitos do brasileiro, apesar de colocar outros ali, né, na primeira Constituição, a Constituição na qual ele traz a CLT com os direitos trabalhistas. Ali naquele mesmo contexto surge também o direito da mulher participar, direito de participação ao voto pela mulher, tudo isso no século passado. Então, ó, uma das marcas da cidadania brasileira, craque Dascalos, é essa questão dos avanços e também recuos ao longo da história. E esses avanços e recuos, né, eles ganham uma nuance diferente ali no período da ditadura militar, que encerra-se com a Constituição de 1988. Então, ó, a última Constituição, nós estamos aqui em 2020, a última Constituição que a gente tem, ou melhor, a mais recente, é de 1988. E ela tenta colocar um ponto final nessa ideia desses avanços e recuos. A gente vai falar melhor dela daqui um pouquinho, ok? Então vem aqui comigo, ó. Uma outra marca da cidadania brasileira é o que a sociologia considera como cidadão de segunda classe. O que são os cidadãos não é cidadãos. O que são os cidadãos de segunda classe? Essa aqui, pessoal, é uma herança do período escravagista do Brasil, da escravidão brasileira. Por quê? O escravo, no período da escravidão, né, ele era considerado como uma pessoa inferior, ele era inferiorizado, né, pela sua condição ali de escravizado. Porém, com a abolição da escravatura e com, alguns anos depois, a proclamação da República, a primeira Constituição republicana, trouxe ali uma ideia de igualdade entre todos os cidadãos.
Porém, contudo, todavia, entretanto, na nossa história, apesar da lei trazer a igualdade entre todos, nós temos essa característica do cidadão de segunda classe, ou seja, sintetizando aqui, apesar de todos sermos considerados iguais, existem aqueles que não são tão iguais. E por que eu trouxe o gancho da abolição da escravatura? Porque o negro, apesar da abolição da escravatura, não é, na prática, tratado como igual. Não apenas a figura do negro, com relação ao acesso a direitos e tudo mais, né? Por isso que vem a ideia, inclusive, da equidade na cidadania brasileira. Mas pega para você ver um exemplo. Nas recentes eleições para o governo federal, nós presenciamos o seguinte: um certo repúdio ao modo como que as pessoas, os eleitores, os cidadãos da região norte e nordeste do Brasil votam. Inclusive, a gente viu várias manifestações, inclusive de ideia de separar o nordeste do brasileiro, falando que o povo do nordeste não sabe votar e tal. Muita gente falando, né, nas redes sociais, usando o fígado para poder se manifestar. Quando eu percebo esse tipo de manifestação querendo separar o nordestino, os votos dos cidadãos nordestinos do resto do cidadão brasileiro, falando que o povo do sul sabe votar melhor, né, coisas do brasileiro, isso aí também é considerar o pessoal que mora na região norte e nordeste como cidadãos de segunda classe. E a gente precisa entender, craque Dascalos, o seguinte: nós vivemos num país, uma república que tem muitos defeitos, porém, uma característica importante. Na democracia na qual nós vivemos, todo cidadão tem o direito ao voto e o voto vale o mesmo tanto. O peso do voto é o mesmo. Não importa qual região você more, não importa em qual lugar do país você more, qual a sua inclinação política, a sua inclinação social, qual o seu capital econômico, o seu capital simbólico, não importa. Então, apesar da lei garantir que todo o voto tem o mesmo peso, que todos são iguais perante a lei, nós, no nosso trato, nós ainda consideramos que existem cidadãos e existem aqueles que são quase cidadãos ou menos cidadãos, ou cidadãos cuja sua cidadania deva ser desvalorizada, deva ser rechaçada. Então, essa é uma herança do período da escravidão que extrapolou a questão do negro no Brasil. Então, geralmente as pessoas das camadas mais pobres, as pessoas com uma menor condição de acesso ao capital cultural, elas são desvalorizadas no que tange ao seu direito de participação política. Então, mais uma característica da cidadania brasileira, o cidadão de segunda classe. Terceira característica, mais uma aqui, ó, da cidadania brasileira: os vínculos de pessoalidade e impessoalidade. Aqui entra, inclusive, o famoso jeitinho brasileiro, craque Dascalos. Perceba o seguinte: numa Constituição republicana, num país cuja ideia era para ser, ou deveria ser, ou busca-se ser republicana, nós temos que separar muito bem a questão do público e do privado. E a gente percebe que, no Brasil, opera-se uma lógica de favores. Uma lógica de favores. O que é essa lógica de favores? Tem a ver com a questão da pessoalidade e da impessoalidade. O que é isso? Numa relação cidadã, quanto mais impessoal for essa relação, melhor. Eu tenho que procurar, vamos pensar aqui uma pessoa que ocupa um cargo público, que tem um poder público. Essa pessoa ela tem que ajudar a população brasileira, ajudar os seus concidadãos, sem olhar para quem, porque ele tem que buscar o bem comum. Então, essa é uma relação de impessoalidade. E muitas vezes, na gestão pública, na gestão política brasileira, e até mesmo na relação entre cidadãos, a gente vê relações pessoais. Então, por exemplo, aquele vereador vai ajudar o bairro onde ele teve mais votos. Aquele deputado, ele vai distribuir as verbas de acordo com o número de votos que ele teve em determinado lugar. Tá errado isso, porque no republicanismo pressupõe-se a impessoalidade. A gente tem que ajudar de acordo com a demanda da população, não de acordo com a afinidade, não de acordo com o afeto que eu tenho por aquele povo. E se nós formos pegar ao longo da história brasileira, nós podemos ficar aqui falando 2 horas, trazendo 2 horas de exemplos para vocês, na qual essa relação de pessoalidade e de impessoalidade, ela fica corrompida. Ok? Então, nós vemos que a cidadania ela tem uma relação no Brasil de muita pessoalidade.
que ela é explícita nessa lógica de favores. Não, eu vou ajudar o fulano porque ele me ajudou. Quer rir? Faz rir, né? Infelizmente. E a gente também vê essa lógica da pessoalidade na apropriação do público pelo privado. Numa Constituição republicana, numa ideia republicana, né, na qual nós estamos tentando viver, mais uma vez estou dizendo isso, frisando bastante isso para te ajudar nas suas reflexões, o que a gente vê? O público e o privado, eles têm que ser separados. Os meus interesses privados, eles não podem se confundir com os interesses públicos. E na história da cidadania brasileira, mais uma vez, nós estamos cheios de exemplos com relação a isso. Então a gente vê, por exemplo, que muitas pessoas que ocupam cargos públicos, não apenas a questão do presidente ou a questão do vereador, não, em todas as esferas, as pessoas, elas se identificam muito com o cargo que ocupam e fazem daquele cargo uma extensão da própria vida. O que deveria acontecer é o contrário. Eu, estando num cargo público, eu tenho que trabalhar pelo interesse público e não pelo interesse privado. Então, nós vemos muitas pessoas, por exemplo, os casos de corrupção no Brasil, né, tanto em qualquer tipo de esfera. É uma confusão, é uma mistura ali do público e do privado. É o que a sociologia contemporânea no Brasil vai chamar de que o brasileiro é um homem cordial, que ele não sabe separar as ideias do público e do privado. Um outro exemplo, as pessoas que utilizam do cargo para promover a família, pessoas que utilizam do cargo para beneficiar os seus amigos. Mais uma característica da cidadania brasileira, essa confusão entre o público e o privado. O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de separar o interesse público do interesse privado. Com relação à Constituição de 1988, falando aqui brevemente sobre ela, foi uma grande conquista. Né? Nós vimos ali muitos movimentos sociais, a Flor da Esperança nascendo no asfalto, mais de 20 anos no período ditatorial aqui no Brasil, e chegou, né, depois da Constituinte, 1988, o Ulisses Guimarães vai lá e promulga a Constituição cidadã. Porque é uma Constituição cidadã. Foi um momento histórico, a Constituição de 1988, craque Dascos, é um marco da cidadania brasileira. Tá? Por quê? Porque teve uma grande participação do povo brasileiro, dos cidadãos brasileiros, na sua elaboração. Vários artigos, várias emendas, elas vieram de demandas da população. O povo, nos movimentos sociais, nos sindicatos, nos movimentos populares, levaram, né, o seu grito para os constituintes, que colocaram, de certa maneira, a voz do povo nessa Constituição cidadã. Tá? Então ela é um marco da cidadania brasileira por conta disso. E ela é a nossa, até então, né, a gente não sabe o que vai acontecer, a nossa última Constituição. E a Constituição de 1988, pessoal, ela vem trazer vários avanços para a cidadania brasileira. Primeiro, ela coloca como obrigação do Estado, como garantia do Estado, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Então presta atenção, Constituição de 1988, direitos civis, direitos políticos e direitos sociais. Nós vemos então que a Constituição de 88 vem para consolidar essa ideia de cidadania. Porém, embutida nessa característica da cidadania brasileira, a nossa questão com a regra, ela é muito dificultada. O Brasil ele é muito peculiar, né, na sua relação com as leis. A gente vê que a nossa Constituição brasileira, ela, no papel, ela tem grandes avanços. Porém, a prática, colocar em prática aquilo que está na lei, é uma grande dificuldade aqui do povo brasileiro e dos próprios agentes públicos, né? Tanto que a gente já tem, se já não passou de 100 emendas, né? A gente já tem muitas 100 emendas à Constituição. Por quê? O brasileiro tem uma dificuldade muito grande de se adequar ao jeito de viver a Constituição brasileira. A gente sempre tenta, mais uma vez aí entra a questão do jeitinho, a gente sempre tenta dar o nosso jeito ali com relação à Constituição, tá? Mas ela é um documento importantíssimo para a história do Brasil por conta da consolidação dos direitos civis, políticos e sociais no nosso país, ok? E por fim, direitos e deveres. Nós, cidadãos brasileiros, adoramos os nossos direitos. Eu adoro, a gente vê uma coisa muito bacana, né? É bacana assim, entre aspas, é muito curiosa na relação. O brasileiro adora falar assim, não, eu vou procurar os meus direitos. Então vou procurar os seus direitos. A gente adora falar de direitos.
Porém, contudo, todavia, entretanto, craque Dásculos, eu, tu, ele, nós, vós, eles, temos uma grande dificuldade em cumprir os nossos deveres. O brasileiro, quando ele fala em cidadania, ele pensa apenas na conquista de direitos, mas ele esquece de pensar que o direito ele só é pleno quando os nossos deveres também são cumpridos de forma plena. Nós adoramos pedir direitos, mas adoramos executar os nossos... temos uma dificuldade muito grande, estou corrigindo aqui, em executar os nossos deveres. E quais são os deveres do cidadão brasileiro? Por exemplo, cobrar os agentes públicos, ficar de olho no modo como o dinheiro dos nossos impostos tem sido gasto. Outra coisa também, formar uma consciência cidadã, escolher bem as pessoas que têm mandato no nosso país. Vários outros exemplos eu posso trazer aqui, ó. Mas a ideia que fica é a seguinte: nós adoramos os nossos direitos, porém temos uma dificuldade muito grande em cumprir com os nossos deveres. Craque Dáscalos, fechando aqui, ó. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Alguma dúvida? Tem alguma outra colaboração? Coloca aqui embaixo nos nossos comentários que eu vou ter o prazer de responder para você. E fica atento que no mês de junho o nosso Enem Power vai dar uma turbinada, a gente vai dar um upgrade na questão das nossas aulas. E, mais uma vez, totalmente gratuito para você. Certinho, craque Dáscalos? Fechando aqui as nossas considerações a respeito da cidadania do Brasil. Poucas considerações, mas as considerações que eu considero mais importantes, mais relevantes para você que está se preparando para o Enem desse ano. Forte abraço!